Se você treina jiu-jitsu 3 vezes por semana e acha que é bom, eu tenho uma notícia. Existem 7 níveis de lutadores de jiu-jitsu e cada nível é uma realidade diferente. Você provavelmente está em um desses níveis. A pergunta é: qual nível você está? Nível 1, ou faixa branca. Esse cara é o que literalmente não entende nada do que está acontecendo. Ele entra no tatame, tenta fazer alguma coisa e em 10 segundos parece que está sendo esmagado por um cara que tem 8 braços. Nesse nível, você está lutando para sobreviver. É como se você fosse entrar em uma guerra e não soubesse nem usar uma arma direito. Você toma raspagem de todo mundo, você é passado a guarda por todo mundo, você é finalizado por todo mundo. Até aquele moleque de 60 quilos te passa a guarda como se fosse um saco de pancada. A maioria das pessoas desistem nos primeiros meses. Seja porque é frustrante, seja porque o ego não aguenta. Mas se você sobrevive, aguenta esses 2 anos apanhando, sendo humilhado, algo começa a fazer sentido e você vai para o nível 2. Nível 2, o faixa colorida por hobby. Esse é o cara faixa azul, roxa, que treina 5 vezes, 3 a 5 vezes por semana. Mas, no entanto, esse cara não vive de jiu-jitsu e ele não compete, ele treina por hobby. Ele puxa um ferro, rola uns rounds, depois bate aquela resenha pós-treino. Jiu-jitsu lifestyle. Olha, esse cara ele é relativamente bom, ele treina, conhece bem já relativamente o jiu-jitsu. É até certo ponto nível respeitável. E a maioria das pessoas param neste nível, principalmente na faixa azul. Inclusive tem até um vídeo da maldição da faixa azul que eu fiz neste canal. Mas aí tem gente que junta o tempo, mais conhecimento e vai para o 3º nível. E a partir do momento que você fica 10, 15 anos treinando jiu-jitsu, você vai para o nível 3. Nível 3, o faixa preta por hobby. Esse é o seu professor na academia, da sua academia, aquele cara que treina pro lifestyle, mas não compete. Esse cara entende de jiu-jitsu do jeito que você não imagina. Ele entende do corpo, da mecânica, dos detalhes. No entanto, esse cara nunca competiu profissionalmente. Pode ter competido em uma competição ou outra, mas profissionalmente nunca competiu. Ele é aquele cara que treina 3 a 5 vezes por semana, porém ele tem um trabalho paralelo, uma vida fora do tatame. O jiu-jitsu dele é relativamente bom, mas é hobby. Porém, o cara é faixa preta, meu parceiro, então ele merece todo o respeito. Geralmente esse faixa preta é um cara que não tem patrocínio de kimono, ele treina, compra o seu kimono, faz o seu treino, o hobby, etc. Ou seja, ele tem que escolher kimono de qualidade. E é por isso que eu te ajudarei nisso, seja você nível 1, nível 2 ou nível 3. Eu separei os melhores kimonos do mercado com o melhor custo-benefício para você, sem precisar perder tempo pesquisando, vendo avaliação. Clique no comentário fixado ou na descrição que está aparecendo aqui embaixo, ou escaneie o QR Code que está aparecendo na tela. Agora, segura essa informação porque o próximo nível vai te surpreender. Nível 4. É aqui onde muita gente não entende, mas é fato. O nível 4 não é faixa preta. Ele é um faixa roxa ou marrom de alto nível. Curiosamente, ele vence um faixa preta por hobby. Mas como assim um faixa colorida vence um faixa preta? É simples, esse cara compete todo final de semana. Ele treina 6 vezes na semana, às vezes 2 vezes por dia. Ou seja, o nível 4 é faixa colorida competidor. Aqui já estamos em outro nível, não é mais hobby, o cara faz por competição. Um faixa colorida de Melk Galvão, por exemplo, uma das maiores academias do Brasil, treina 4 horas por dia. Isso dá 20 horas de treino por semana. Cara, é muito intenso. Eles treinam wrestling, a parte técnica, treinam a força, treinam o cardio. Já o faixa preta por hobby treina 3 a 5 vezes na semana e não tem todo esse horário de treino. Talvez ele tenha umas 5 horas, 6 horas no máximo de treino na semana, enquanto o faixa colorida tem 20 horas de treino semanal. Faz as contas aí. Agora, não é só o volume de treino que determina se o cara é melhor ou não. Enquanto o lutador faixa preta por hobby tá rolando tranquilo na academia, tá fazendo o seu lifestyle, o faixa colorida ele tá o tempo todo se testando em campeonatos e automaticamente a competição lhe torna uma pessoa que leva a sério mais essa questão, pois muito provavelmente ele é um patrocinado e não tem uma vida fora do tatame, uma vida profissional fora do tatame. Ou seja, para ganhar um campeonato, para ganhar dinheiro, ele precisa ganhar. O faixa preta por hobby, cara, ele teve um treino ruim de repente no seu treino lá e, cara, vida que segue. Ele vai lá e vai fazer o seu trabalho
fora do tatame, etc. Mas obviamente o faixa colorida ele não é o topo, é como se fosse a categoria de base para se tornar o profissional de verdade, que é o faixa preta competidor. Nível 5, faixa preta competidor. Esse cara vive exclusivamente do jiu-jitsu. Não tem outro trabalho. Ele acorda, treina, dorme, come, treina de novo, acorda e etc. Repetindo esse ciclo todos os dias durante anos. Ele é um cara que ganha campeonatos importantes, campeonatos nacionais, campeonatos regionais. Ele é um cara conhecido no seu circuito, ou seja, ele é alguém do mundo do jiu-jitsu. Ele não necessariamente ganha um final do ADCC, ele não ganha um final do campeonato mundial, mas ele chega perto, ou ele às vezes ganha um regional, pelo menos ele vive de jiu-jitsu. E a diferença dele pro nível 6, que eu falarei, são detalhes microscópicos. Também existe a consistência também. Esse cara ganha de repente um campeonato importante. O cara do nível acima, que será o nível 6, ganha o campeonato todas as vezes. E olha, muitos caras nível 5 poderiam ser nível 6, mas faltou talvez um pouquinho mais de dedicação, um pouco mais de oportunidade também. Talvez aquela obsessão que separa um bom de um lendário. E quando você sobe mais um degrau, você encontra os deuses do jiu-jitsu, vamos dizer. Nível 6, vamos dar nome aos bois. Gordon Ryan, Marcos Bochecha, Mika Galvão, Mike Musumeci, Marcelo Garcia, Roger Gracie, cara, são nomes de altíssimo nível. Esses caras simplesmente dominam. Gordon Ryan, 7 ouros no ADCC, o maior medalhista da história do evento. Bochecha, 13 vezes campeão mundial, lenda viva do esporte. Apesar de migrar para o MMA e estar no UFC, ele ainda não tem um nível grappling para o MMA de elite. E a diferença do grappling puro para o grappling voltado para o MMA é muito grotesca. Mike Musumeci, gênio técnico, campeão de várias organizações. Mika Galvão, fenômeno da nova geração, campeão do Grand Slam. Sabe qual a diferença do nível 5 para o nível 6? O nível 5 tem alguns dias ruins, o nível 6 não tem dia ruim pra esse cara, velho. Na maioria das vezes, eles entram no tatame e você já sabe o resultado. Eles finalizam, eles quebram, eles fazem parecer fácil. E fazem isso ano após ano, tendo uma consistência absurda. Esses caras provaram que são os melhores, seja no kimono, no gi, ADCC, mundial, tudo. Mas a pergunta que fica, e quando você adiciona socos? Nível 7, um nível tão raro que dá pra contar de dedo quem se destacou. Vou citar 3 caras de grande relevância que ganharam tudo no MMA, kimono e sem kimono. Fabrício Verdun, Ricardo Arona, Paulo Filho. Esses caras dominaram o grappling no mais alto nível, mundial, ADCC, tudo. E depois foi para o octógono ou ringue na era do Pride. Fabrício Verdun, inclusive, é o único a ganhar o Mundial de Kimono, o Mundial sem Kimono do ADCC e campeão do UFC, da maior organização de MMA do mundo, conquistando a tríplice coroa. E recentemente uma mulher fez isso também, que foi Mackenzie Dern, campeã mundial de Jiu-Jitsu, top do UFC feminino, campeão do ADCC. Essa é a completude marcial. Poucos conseguiram dominar. E é um funil, pouquíssimos conseguirão, são raros. Então, comente aqui qual nível você acha que está. Quero saber, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6 ou nível 7? Deixa aí o seu nível nos comentários.